Esse é o Inove Talk, é um bate-papo sobre inovação, propriedade intelectual e patente. Eu sou Letícia Catercovese e hoje eu vou conversar com a engenheira química, doutora Ana Miller, sócia do escritório BMA, coordenadora da Comissão de Patentes da BPI. E a gente vai falar sobre todos os aspectos de patente, todas as vantagens de patentes, como que é aplicável isso em biotecnologia, a importância dessa proteção. E estou só esperando ela entrar. Ela já chegou aqui, vamos lá conectar. E se você está no canal, tem o canal do YouTube, do Facebook, tem o Instagram que vocês estão me acompanhando por aqui. E no meu Instagram tem na bio Descomplicando Patentes, aquela jornada que a gente vai fazer para descomplicar patentes. Ana, super obrigada por aceitar o convite. Estou muito contente de ter você por aqui. Também. Obrigada a vocês que estão entrando, pessoal. Muito bacana. E Ana, assim, antes de começar, só para você entender um pouco esse projeto, né? A gente está agora tentando popularizar, democratizar o conhecimento de patentes para que mais pessoas consigam entender a importância disso, né? Para que a gente consiga tornar o nosso Brasil um Brasil melhor, né? A gente sabe que tem muitos desafios aí, mas a gente já avançou muito e eu acho que a gente tem ainda um caminho muito bacana com a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. A gente tem uma série de oportunidades que o INPI tem disponibilizado, né? O INPI Negócios, a gente tem todo um foco mais direcionado, de fato, a uma pesquisa que seja relevante, as patentes que sejam relevantes para que a gente consiga fazer o nosso desenvolvimento tecnológico e a gente consiga ter uma economia mais criativa, né? Enfim, tem toda uma série de vantagens que a gente vai conversar sobre na live hoje. E eu vou fazer uma jornada na semana que vem que vai chamar Descomplicando Patentes. Nessa jornada, eu vou explicar como é que você pode se beneficiar do conhecimento de patentes, né? Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa área, é uma semana que a gente vai falar sobre isso, é online, é gratuito, e é para que as pessoas consigam entender mesmo todas essas vantagens, né? Que a gente vai bater um papo hoje aqui. Então, eu te agradeço demais e queria que você começasse contando como é que você começou atuando na área, quais foram os maiores desafios que você enfrentou. Acho que é legal até contextualizar, né? Porque você foi da academia também, né? Você trabalhou na Fiocruz, enfim. Tá bom. Primeiro, acho que agradecer, é um prazer enorme estar aqui com você, Letícia. Primeiro, assim, né, pelos longos anos que a gente vem trabalhando juntas, como parceiras, clientes, enfim, tantos trabalhos interessantes e bacanas que a gente fez e vem fazendo atualmente. E pela sua amizade, admiração que eu tenho por você, pela sua competência, dedicação. Então, enfim, um grande prazer estar aqui com você, com seus convidados. E acho que muito bacana esse projeto que você está fazendo da democratização da API. Acho que ainda é o tema que realmente a gente precisa aprofundar muito essa discussão, fazer com que ela chegue a todas as frentes, efetivamente, quando a gente olha para trás, e eu falando um pouco assim da minha trajetória, início de carreira mesmo, quando eu comecei, né, hoje em dia, quando a gente olha para trás, eu estou falando de 95, quando eu me formei em engenharia química. A gente pouco ouvia falar em propriedade industrial. Nós que somos originariamente da área técnica, a gente não tinha acesso, né, a temas como propriedade industrial, patentes, etc. Então, realmente, quando a gente olha para trás e pensa nas discussões que a gente travava naquele momento, falando em 1995, muitas ainda são realidade hoje em dia no Brasil. A gente ainda precisa aprofundar os conhecimentos, aprofundar, disseminar os conhecimentos de propriedade industrial, seja na academia, na indústria, então, e fazer com que essas, né, a indústria e a academia conversem, estejam conectadas, trabalhem em conjunto. Então, quando a gente compara ou nos comparamos com escritórios de propriedade industrial de outros países, por exemplo, e a gente vê a diferença, né, que eles vêm enfrentando e como é que a carreira começa em propriedade industrial, como é que os conceitos de propriedade industrial são passados desde a infância. Então, as crianças no colégio, elas já estão de uma forma muito lúdica, né? Já tendo acesso a conceitos de propriedade industrial. Então, na prática, elas vão tendo esse acesso. Eu sou fã daquele programa que o SPTO tem nos Estados Unidos, né? O SPTO Kids. Tem muita coisa para criança, de fato. Assim, tem um programa, inclusive, para os pais estimularem as crianças a aprenderem sobre o assunto. E a gente está alguns anos-luz atrás disso, mas se Deus quiser, Ana, eu acho que agora, principalmente o ano passado, que a gente viu uma evolução muito grande do Brasil conversando sobre isso, né? Porque eu, como você, também não tinha acesso à propriedade intelectual. Me formei, fiz doutorado, fiz pós-doc só depois
porque eu fui trabalhar na indústria que eu soube da importância disso. E a gente vê que se isso tivesse feito antes, provavelmente a gente teria muito mais riqueza no nosso país, né? Em vários aspectos, né? Exato, com certeza. Essa motivação que eles têm, né? Quer dizer, propriedade industrial é geração de renda, no final do dia, geração de renda, geração de novos postos de trabalho, a questão da inovação IPI, como é que isso está tão conectada lá. E eles têm realmente, de fato, eles têm concursos que as crianças, em que eles incentivam as crianças, adolescentes a participarem, os pais ajudando, com competições em que elas têm que ir apresentando projetos que no final do dia possam ser objeto de patente, por que elas entendem que aquilo é possível de patente. Então, realmente, eles têm esse incentivo que aqui a gente precisa ainda disseminar. E quando eu comecei a minha carreira, me formei em 95 e tive uma disciplina eletiva na Escola de Química. A Escola de Química sempre foi muito pioneira aqui na UFRJ, em relação a temas relacionados à parte de toda a parte de tecnologia, propriedade industrial, e ela já se mostrava naquele momento como uma perspectiva para que as pessoas de fato pudessem se enfronhar no meio da propriedade industrial. E havia uma disciplina que falava, dentre muitas coisas, sobre a parte de patentes. Essa disciplina eletiva na época, quem deu essa aula magna sobre patentes foi a Margarida Mittelbach, que na época era diretora de patentes do INPI, e eu me lembro que eu fiquei muito encantada em ouvir tudo aquilo que ela falava, parecia assim um joguinho de xadrez, né? Como é que você combinava os conhecimentos técnicos com os conhecimentos jurídicos. Então, naquele momento, aquilo era um tema completamente diferente, novo para mim e para quem estava ali fazendo o curso de graduação, mas ao mesmo tempo se mostrava como uma oportunidade incrível, né? Uma fonte de conhecimento incrível e como uma fonte, uma oportunidade de carreira, de fato. Né? E acabou que, coincidência ou não, quando eu estava de fato me formando, a Fundação Oswaldo Cruz estava buscando um profissional que tivesse formação na área técnica e quisesse aprender, ser treinado na parte de propriedade industrial. E aí eu tenho duas pessoas que têm uma relevância muito grande na minha carreira, na minha formação acadêmica e na minha carreira, que são os professores Ney e Adelaide, né? Ambos professores eméritos da UFRJ, engenheiros químicos, foram meus orientadores de mestrado e doutorado. Adelaide atualmente é da Academia da Propriedade. Tanto sozinha quanto em parceria, a Fiocruz sempre teve muitas parcerias de sucesso com outras universidades, instituições de pesquisa, empresas. E naquele momento da década de 90, eles decidiram realmente ampliar a parte de patentes, efetivamente, chamando pessoas com perfil técnico que quisessem aprender. E ali, nesse momento, eu conheci a Celeste Meric, que era coordenadora de gestão tecnológica da Fiocruz, Fernanda Macedo, outra pessoa que teve uma influência tremenda no meu aprendizado e no conhecimento que eu adquiri naquele momento. E realmente a Fiocruz foi uma grande escola, porque ali a gente tinha acesso a tecnologias de ponta, pesquisadores incríveis, realmente com conhecimento técnico maravilhoso, e muitos se dispuseram realmente a entender a parte de patentes em especial. Porque a gente imaginar naquele momento, década de 90, a gente conversando com os pesquisadores para incentivá-los a não divulgar prioritariamente o resultado das suas pesquisas, né? Não transformar em artigo científico aquilo que eles geravam, para aguardar uma avaliação de patenteabilidade, aguardar a redação e o depósito do pedido para que então eles pudessem publicar os seus artigos, naquele momento aquilo era algo muito diferente para eles. Eles eram, naquele momento, incentivados a publicar. A publicar. Você sabe que hoje ainda tem muitas dificuldades, tem muitos desafios na academia, né? Acho que a UFRJ, a Fiocruz foram pioneiras mesmo. A gente ainda vê muito pesquisador que não sabe que não pode publicar antes, né? É um mantra que eu sempre falo. Primeiro deposita a patente, depois você publica. Mas é uma pressão muito grande ainda pela publicação, né, Ana? Então, no fundo, assim, você vê quantos anos já faz, a gente ainda precisa conscientizar o nosso inventor, o nosso pesquisador, porque é muito gostoso você contar da sua inovação, né? Mas eles precisam entender que isso pode acabar com a patente deles. Eu acho que é um erro que eles cometem muito, né? De publicar, de ir num congresso, enfim. E, de repente, tem alguma coisa muito bacana que eles poderiam proteger e monetizar, inclusive, isso, né? Exato. É muito legal, muito legal.
E às vezes eles acabam começando negociações com empresas e dentro desse entusiasmo de poder mostrar como nós fazemos pesquisa, pesquisa de ponta, como temos pesquisadores tão incríveis. E às vezes nessa euforia inicial acaba se revelando muita coisa para outra parte sem um acordo de confidencialidade assinado, sem pelo menos um pedido provisório depositado preliminarmente, ainda que se tenha o pedido, o NDA assinado. Então, são cuidados que a gente realmente precisa ter antes de começar uma parceria, antes de começar a conversar, a trocar informações com um terceiro. Realmente, esses são cuidados fundamentais. E naquela época, na Fiocruz, a Fiocruz sempre teve, né, as suas unidades de produção também, assim como as unidades técnicas de pesquisa, unidades de produção, produção em fármacos, produção em vacinas. Estamos aí, né, com as unidades de biobanquinhos produzindo. A todo vapor. Orgulho, né, do Brasil, né? Um grande orgulho. E já naquela época, os pesquisadores, então, começando a querer, né? Tinham pesquisadores que realmente acho que foram muito emblemáticos, assim, e eu até gostaria de citá-los, efetivamente, porque tiveram uma importância muito grande também na minha carreira, em termos de aprendizado, naquela época muito nova. Então, você imaginar que você estava conversando com pessoas muito graduadas tecnicamente, com conhecimento muito profundo, né? Na parte técnica, e você às vezes tendo que dizer a eles, olha, essa matéria não é, puxa, incrível esse resultado de pesquisa, mas patenteável não é mais porque você já revelou anteriormente sobre a forma de Eu tenho uma colega de profissão que ela fala assim, é como se você falasse para o pai que o filho dele é feio, né? Porque é um filho. Aquela pesquisa é um filho, ele acabou, às vezes, né, anos de pesquisa e você fala, então, você publicou antes, já não, a gente não vai conseguir mais uma patente. É a mesma coisa que você chegar e falar, viu, seu filho não é assim tão lindo quanto você imagina. É muito difícil, né, Ana? É muito complicado. E a gente tem que tentar encontrar até alternativa. Tá bom, a patente não daria, mas a gente pode pensar em outras formas de proteção, em outras maneiras de licenciar, de uma maneira que você consiga ganhar alguma coisa com esse investimento todo que você teve no seu tempo, né, na sua pesquisa. Mas é isso aí mesmo, é muito difícil. Até hoje a gente sabe, né? Chegar para o inventor e falar, essa matéria não é patenteável, é muito difícil. Exato. E então, você que sempre trabalhou em empresa também, a dificuldade de falar para a sua área técnica que aquilo não é possível de proteção, alinhar, né, os conceitos entre a área comercial, que tem uma expectativa, a área técnica, que tem outra, o jurídico. Então, como é que você alinha todas as informações e de forma clara, né? O meu interesse também é deixar tudo muito claro, porque gera alguma confusão, né? Muitas vezes a pessoa pensa que ela depositou o pedido e já é uma patente concedida, né? Tem toda essa questão também, né? A gente tem quantas patentes? Então, tem um pedido que vai ser examinado, pode ser que ele seja concedido, pode ser que não. Então, tem que também criar até, assim, essa cultura toda, né? Para que eles consigam entender também que a métrica também não é vou depositar um monte de pedido e, de repente, não é uma patente tão relevante assim, gente. Vamos tentar ver o que vale a pena. Eu quero depositar em um monte de países. Gente, você vai investir em todos esses países, mas você vai querer comercializar lá? Para que você vai ter esse custo tão alto em fazer um depósito internacional, traduzir em várias línguas, se de repente você não tem o menor interesse em comercializar naquele país? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que ir ajustando mesmo, né? Tem que ir conscientizando e democratizando mesmo esse conhecimento, né? Acho que é um propósito que eu tive depois de tantos anos, assim, ouvindo tantas coisas que a gente fala, gente do céu, mas pode ser diferente. Eu acho que precisamos deixar mais fácil, mais claro, né? Desmistificar mesmo isso, né? E no seu caso, assim, nessa história, você lembra de alguma questão que foi muito importante, assim, que foi super relevante para você falar, nossa, é essa área que eu quero seguir? Teve algum... Olha, realmente eu acabei entrando no susto. Foi no susto, caí na área de propriedade industrial, tinha ouvido aquela palestra, achei muito interessante, parecia um joguinho de xadrez, mas não imaginava que ia trabalhar com isso. No final, as coisas foram se encaminhando, fui para a Fiocruz trabalhar com esse tema e o que eu posso dizer é que eu me apaixonei. No primeiro momento que eu caí ali na Fiocruz, que eu comecei a trabalhar efetivamente com propriedade industrial, com a parte de patente mais especificamente, eu vi que aquilo era, de fato, a minha carreira estava ali. Né? Eu antes tinha feito estágio em indústria, na parte industrial, de fato, né? Numa planta, depois planta piloto, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa.
E a gente, quando entra na universidade muito novo, a gente, enfim, cada um com o seu motivo, mas eu sempre achei que eu ia trabalhar de bota e capacete em fábrica mesmo. Esse era a minha motivação quando eu entrei para fazer o curso de engenharia química. E aí, de repente, você começa a ter acesso a outras informações também, a parte de gestão tecnológica, de inovação, que é tão interessante também, que você vai combinando o seu conhecimento técnico com esse conhecimento mais voltado para a parte de gestão, e que é tão importante. E quando eu fui para a Fiocruz e comecei a trabalhar realmente com isso, eu me apaixonei, de fato, desde o primeiro momento. E eu acho que exatamente por essa possibilidade de combinar o conhecimento técnico com o conhecimento de propriedade industrial e de trabalhar em conjunto, né? Quer dizer, é um time, no final do dia, a gente tem um time de especialistas trabalhando. Então, lá no escritório, né? Para falar do BMA, nós somos um escritório de prática geral, com várias áreas de prática, societário, ambiental, trabalhista, a parte de tax, ambiental e propriedade intelectual. E dentro da parte de PI, a gente tem um time muito grande de pessoas com formação técnica, né? Já vi que alguns entraram aqui, a Lili, Gustavo, enfim. E a gente trabalha em conjunto com os advogados, porque a maioria das discussões, quando a gente tem uma discussão judicial, seja de infração ou discutindo a validade / nulidade de uma patente, é uma discussão que permeia o técnico, porque o mérito da discussão vai ser técnica, mas a gente precisa atuar em conjunto com o advogado, que é quem vai traçar a estratégia, qual é a melhor estratégia processual, que tipo de ação que eu vou entrar, em que momento eu vou pedir uma liminar, como é que eu me defendo. Então, esse trabalho conjunto, que é um joguinho de xadrez, porque a gente tem que ficar sempre tentando antecipar os próximos passos do outro lado, né, para que a gente, no final, tenha uma decisão favorável para o cliente. Então, eu acho que essa combinação de conhecimento, né, de você combinar o conhecimento técnico com o jurídico, realmente muito desafiador. E você está sempre aprendendo o tempo inteiro, você está sendo desafiado o tempo inteiro, porque você passa por tecnologias distintas ao longo da carreira, porque você vai acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Então, realmente, são muitos desafios. Você tem que estar constantemente também junto da academia, dos professores que vão atuar com você na elaboração dos pareceres, como perita, você que está nos assessorando né, em uma perícia. Então, a gente precisa manter esse nosso laço, esse background que a gente tem com a universidade, e é com isso que a gente vai construindo, de fato, a nossa carreira. Então, assim, eu diria que quando eu entrei no mundo da propriedade industrial de patentes, eu me apaixonei, efetivamente, desde o primeiro momento, e tive a sorte de trabalhar na Fiocruz, de ter acesso... a Fiocruz sempre teve acesso a muita base de dados importante, pesquisadores muito relevantes e muitos que tiveram disposição de nos ouvir naquele momento em que pouca gente falava sobre patentes. Então, a gente parecia que era sempre do contra, né? Naquele primeiro momento, era a gente fazendo o trabalho de formiguinha, de conscientização. E alguns pesquisadores, que realmente Ricardo Galler, Marcos Freire, pessoas assim de um conhecimento incrível, que foram tão generosos de compartilhar conhecimento, de ensinar a parte técnica, de ouvir o que a gente tinha a dizer, que olha, aqui não é mais possível, mas a gente tem uma outra alternativa, e vamos trabalhar para os próximos projetos, e viraram pessoas assim muito próximas, que voltaram várias vezes para discutir. A gente redigiu e depositou pedidos de patente incríveis. Eles trabalhavam com flavivírus, e um na parte bem de biologia molecular, o outro na parte de produção mesmo das vacinas, e vacina para febre amarela. Eles são pessoas assim com uma grande expertise em vacina para febre amarela, e usando o flavivírus como vetor para várias outras vacinas, para dengue, com patentes concedidas em vários países, e pessoas que tinham assim, uma humildade de querer entender o que a gente estava falando, de discutir, e que viraram amigos. Né? Casos emblemáticos, Miriam Tendler, uma pesquisadora assim, incrível, que trabalhava com antígenos para faciolose, que é uma doença que dá em gado, e ela naquela época, muito antes até de eu entrar, ela
já começou a querer se envolver com a parte de patentes, entender como é que funcionava. E, num determinado momento, ela recebeu pesquisadores do exterior no laboratório dela, que era um laboratório realmente muito renomado. E ela recebeu esses pesquisadores de portas abertas, ensinou uma série de técnicas muito modernas para eles. E poucos meses depois, um ano e meio depois, ela viu um pedido de patente depositado em nome de um desses pesquisadores que ela recebeu e reproduzindo integralmente os protocolos Exatamente o que ela que ela ensinou. tinha ensinado para eles. Então, Isso é e muito aí, comum, viu, Ana? Infelizmente, a gente ainda tem muito isso no Brasil. É que eu acho que a Fiocruz já tinha uma cultura diferenciada, mas é muito comum. Você vai no congresso externo e às vezes você nem percebe que tem lá um depósito da sua informação e a gente acaba perdendo muito isso. Por isso que a ideia é mesmo democratizar o conhecimento para que não tenha essa frustração toda de você perceber que alguém roubou sua ideia, mas na verdade não roubou, você deu de mão beijada, né? exato. Você divulgou, você que não depositou o seu pedido, enfim, é uma coisa que a gente está na nossa mão, inclusive, né? Você pode fazer diferente e é interessante perceber que mesmo os pesquisadores que, em um primeiro momento, talvez tenham ficado até tristes, né? Nossa, mas como que eu não posso depositar essa patente? De repente entenderam como podem fazer para outros projetos, né? Isso é muito legal de perceber que não gerou nenhuma questão com relação a, então eu não vou mais me preocupar com isso. Não, não, eu vou aceitar o desafio e vou tentar fazer numa próxima vez, porque a gente sabe que como essa cultura ainda precisa melhorar muito, eu imagino que tem muita gente aqui que está ouvindo a gente que possa estar pensando, nossa, eu nem fiz uma busca, eu já estou no meio da minha pesquisa, talvez eu não consiga uma patente, mas agora que você tem essa informação, a partir de agora você pode sim fazer diferente, né? Eu acho que isso que é importante, né? Independente do estágio que você esteja. Se for possível, óbvio, faz uma busca de anterioridade, entende se vale a pena aquela pesquisa ou se você consegue uma outra, ou, inclusive, se você estiver numa empresa, entender como é que a empresa, qual que seria o mercado para essa empresa, qual o problema que é necessário resolver, que você conseguiria pensar numa inovação, enfim, né? Tem uma série de possibilidades, mas é legal perceber que, assim, independente da frustração ou não, a pessoa consegue depois seguir em frente, fazer diferente e talvez até com esses erros dar exemplo, né? Infelizmente, um exemplo que não é muito. Mas aprender com os erros, eu acho que isso é É, muito importante, né? Quer dizer, é você extrair daquilo um aprendizado, para que aquilo não se repita. Eu acho não que se repita. esse é o grande, né? Eu acho que é o grande motivador. Então, os erros, aprender com os erros e o que você fez para evitar que eles se repitam. E acho que é isso que faz com que você tenha, né, um crescimento de fato. E com que a gente consiga movimentar essa roda para que a gente tenha cada vez mais profissionais treinados em propriedade industrial e mais oportunidades em termos de proteção e monetização dos resultados dessas pesquisas. Quer dizer, uma coisa até que você falou aí um dia, quer dizer, não é quantidade que importa, o que importa é a qualidade. Então, é o escopo de proteção que vai determinar o quão forte é a sua patente e quais as alternativas que você tem para, de fato, impedir que seus concorrentes reproduzam a sua invenção em pontos em que ela funciona e que, eventualmente, você deixou de proteger. Então, essa é a importância da qualidade, efetivamente, e não da Isso quantidade. me preocupa um pouco porque a gente às vezes se apega a muitas métricas, né? Você quer quantidade, o número de patentes tem que aumentar, então, o número de patentes relevantes, né? Que tenha patente com qualidade, não é número pelo número, né? A gente não precisa ter mais depósitos se não tiver de fato uma inovação que vai gerar um benefício para a sociedade. Eu acho que precisa equilibrar, né? Precisa entender também, não só essa questão, eu quero depositar para ter uma métrica e de repente melhorar a inovação. Não é inovação, você tem que pensar numa patente que seja relevante, que vai fazer ou ter essa troca, né, do ciclo virtuoso da inovação. Tem sim o desenvolvimento tecnológico e tem também o benefício para a sociedade, né? Tem que ter essa balança bem equilibrada, que é um desafio muito grande, né, Ana? E aí eu queria entender também, assim, para quem está aqui assistindo a gente, assim, o que você falaria com relação aos benefícios, quais as vantagens de você depositar uma patente, por que esse tema é tão importante, o que seria um recado que você daria para esse pessoal, até para a gente conseguir ampliar e democratizar mais ainda esse conhecimento e essa motivação, né? Sempre, claro, pensando em patentes relevantes. Eu acho que essa questão do ciclo virtuoso mesmo, eu acho que já teve um momento em que a gente nas universidades, até nas empresas nacionais, se incentivou a quantidade, né? O depósito talvez em quantidade, para estimular os pesquisadores, estimular a empresa a entender melhor a cultura e usar melhor o sistema de propriedade industrial a seu favor.
Mas acho que esse momento já passou, né? Eu acho que, pelo menos preliminarmente, essa informação mais preliminar, as universidades já têm, as empresas mais ainda. Então, de fato, a gente tem que focar em patentes que tenham eficácia legal e que, de fato, possam ser usadas para se explorar o objeto da tecnologia e se reverter em benefícios financeiros para a empresa ou para a universidade e instituição, ou mesmo até para você usar como matéria de negociação e barganha, né? Em casos em que a empresa esteja enfrentando algum litígio. Então, acho que importante, sim, muito importante. Importante a gente, né, é um dos elementos, quer dizer, a propriedade industrial e aí a caixinha patentes, é um dos elementos para incentivar a inovação. É um dos elementos para a gente garantir que no final do dia, se aquele resultado de pesquisa se mostrar de fato tão importante e tão relevante, para que a empresa tenha oportunidade de reaver ganhos financeiros com exclusividade durante um determinado período de tempo. Né? Do contrário, quando a gente está falando de determinadas áreas, em especial a farmacêutica, você sabe muito bem disso, a área farmacêutica ela não sobrevive sem a parte de patentes em especial. Né? Quer dizer, ter uma patente para uma empresa farmacêutica é uma situação extremamente relevante. Ela que investe em pesquisa e desenvolvimento é algo realmente bastante importante. E mesmo para aquelas que trabalham com a linha de genéricos, quer dizer, elas também têm as suas atividades de pesquisa e desenvolvimento e elas também têm as suas próprias patentes. E uma coisa não exclui a outra. A mesma coisa na Fiocruz, muitas vezes, o pessoal às vezes falava, poxa, mas como é que a Fiocruz tá patenteando e está defendendo proteção, monopólio? Mas, gente, até para que a gente possa decidir se no final do dia eu quero licenciar gratuitamente, eu tenho que ter oportunidade de proteger, eu tenho que ter protegido, que aí eu decido o que eu faço com aquele meu direito. Com certeza. Isso pertence a mim, senão eu deixo a porta aberta para outro. Para outra pessoa fazer como aconteceu a história que você contou, né, Ana? De repente a gente não vai ter a patente da Fiocruz, mas vai ter a patente de um americano depositada aqui no Brasil, da tecnologia que a Fiocruz em algum momento divulgou, e a gente vai ter que, inclusive, pagar royalties para esse laboratório americano. Quer dizer, então tem que tentar entender mesmo como é que funciona todo o sistema e fazer uma patente depois que você faz o depósito, que ela for concedida, você pensa, você quer licenciar exclusivamente, você quer fazer um Open Innovation, se você quiser deixar ela livre para exploração de quem você achar que tem que ter essa liberdade, ou você quer fazer uma parceria com uma empresa, como aquele professor Humberto Ferraz da USP, fez uma parceria com a Biolab, e hoje o laboratório dele tem mais de 10 milhões de royalties que ele recebe, para justamente estimular mais inovação no laboratório, para que ele consiga fazer aquela roda da inovação crescer, né? Então, você tem que tentar entender como é que funciona todo esse sistema. E eu acho também, né, principalmente na área farmacêutica, a gente precisa ter a patente e precisa ter o tempo justo, determinado, para que tenha também o domínio público e que tenha o acesso, né? Tem que ser também o equilíbrio, né? Entre essa questão de todo investimento em inovação ser recuperado. A gente sabe que geralmente é recuperado nos primeiros anos daquela comercialização, porque a indústria farmacêutica é uma indústria diferenciada. E depois, claro, a sociedade vai se beneficiar com o domínio público, com acesso a genérico. E aí a gente tem todo esse sistema bem, né, desenhado. Não tem nada de errado em ter a patente, né? Acho que a questão maior, eu acho, das discussões mais acirradas é com relação ao prazo. Se é um prazo muito extenso ou se é um prazo muito curto, aquela questão toda do parágrafo único do artigo 40, mas só para a gente não se envolver muito nisso, porque esse tema a gente ficaria horas discutindo. Seria uma live só para isso. Só para isso. Acho que é legal a gente agora falar um pouco de toda essa questão dessa evolução que teve, né? Eu fiz até uma live para falar um pouco da retrospectiva de propriedade intelectual do ano passado, porque embora tenha sido um ano muito difícil para todo mundo, né? Essa questão da pandemia foi complicada, cada um teve que se adaptar, teve gente que teve perdido na família, enfim. Não foi um ano fácil, mas para a propriedade intelectual a gente percebeu que teve um grande avanço, né? A gente teve a política de inovação, a gente teve a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI bombando de ações aí, né? Tem o INPI Negócios, a gente tem... Eu até me diverti esses dias, ontem eu estava cheio de coisa para fazer, mas eu entrei no site do INPI, tem aquele chatbot, aquele Felimp, sabe? Aquele... É um baratinho, eu quis saber como funcionava. Eu falei, nossa, para que será que serve, né? E eu comecei a brincar, é muito legal. Ele, claro, tem respostas prontas, não ajuda muito, não é um fale conosco, mas para quem está começando, é uma ferramenta fantástica. Você começa lá, ele já te encaminha para tutoriais. Então, eu quero depositar uma marca.
Você clica, ele vai te encaminhar para a página que você precisa entrar para saber onde está o manual, para você poder começar a fazer toda a ação. Então, assim, o INPI está fantástico, assim, eu tô encantada com o avanço, né? A gente ainda tem muita dificuldade com o sistema, eu estou tentando protocolar um subsídios ao exame agora, e a minha GRU que eu gerei não está funcionando, eu vou ter que gerar outra, sabe? Assim, tô apanhando um pouco do sistema, mas, por outro lado, eles têm muita coisa bacana que tem andado. Eu acho que vai melhorar também essa plataforma, porque eles estão parando para manutenção, né? Eles até já publicaram um calendário, eles estão fazendo manutenção constante, então acho que o site do NPI vai melhorar. Mas independente disso, assim, eu queria ouvir de você toda essa evolução, assim, eu acho que o ano passado foi um ano bem atípico, né? Pelo menos desde que eu atuo na área, faz mais de 12 anos, foi o primeiro ano que eu percebi tanta intensidade, assim, de evento, de falar sobre o tema, divulgar o webinário, a gente teve muita coisa da WIPE, enfim. Queria ouvir de você, assim, o que você achou, assim, qual seria a sua percepção, né, desses anos que vem vindo e qual a sua perspectiva? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos com relação à propriedade intelectual no Brasil? Bom, eu acho, de fato, o ano passado foi um ano incrível. Eu acho que um ano tão diferente para todos nós, com essa situação da Covid. Eu acho que cada um enfrentando e vivenciando de maneiras diferentes, como você falou aí no início. Mas, sem dúvida, o INPI produziu muito. Eu acho que a área de propriedade industrial, o ano passado, incrivelmente produziu muita coisa, né? As empresas, eu acho que muitas tiraram da gaveta muitos projetos que talvez estivessem um pouco parados, mais para segundo plano, e elas começaram a tirar, passados aqueles primeiros meses, né, de pandemia, 3, 4 meses, eu acho que as empresas começaram a investir novamente nos projetos de inovação, e aí a propriedade industrial se tornando, então, novamente um elemento tão importante. E o INPI não ficou, né, de fora disso. É óbvio que é um trabalho que ele já vem fazendo, eu diria, já desde a gestão do professor Pimentel, gestão anterior, da presidência anterior, com uma série de modificações, maior transparência, várias tentativas de melhoria, né, de interlocução com o cidadão, com, né, o público final e os clientes finais do INPI, dos usuários do sistema. Então, acho que vem vindo, né, um processo de melhoria dos últimos anos para cá, talvez dos últimos 4 anos, 3, 4 anos. Mas de 2019 em diante, de fato, eu acho que a gente teve uma modificação bastante grande. Acho que não coincidência o fato do INPI ter migrado para o Ministério da Economia, eu acho que deu um peso muito maior às ações do órgão. Eu acho que deu mais autonomia para algumas coisas, ainda que o INPI seja, enfim, né, tem uma série de regras que limitam muito o uso por parte do INPI dos recursos financeiros que o órgão arrecada com as taxas. Mas o fato dessa migração, de fato, deu um peso, mostrou que para o governo, PI seria uma política de Estado. Então, eu acho que veio essa primeira sinalização, o Dr. Cláudio Furtado, que era uma pessoa que não era originariamente da área de propriedade industrial, da área de venture capital, então mostrando um viés, né? uma conexão ali, quer dizer, propriedade industrial conectada com empresa, conectada com investimento, conectada com geração de inovação, produto, processo no mercado, geração de renda, criação de postos de trabalho. Então, eu acho que essa sinalização foi muito importante. E aí começou-se, de fato, a aprofundar na discussão que já vinha sendo travada anteriormente, mas houve um aprofundamento e uma decisão, de fato, de investir na redução do backlog de patentes. Então, eu acho que aquele momento foi bastante decisivo em 2019, quando a gente começou com um programa de redução do backlog, com essas exigências preliminares, fazendo o aproveitamento do resultado de busca de outros países. Isso foi uma decisão incrível, porque não havia outras alternativas, né? As outras alternativas eram praticamente inviáveis, quer dizer, uma delas seria aumentar muito o quadro de examinadores para dar conta disso. Tinha também o deferimento sumário, lembra? Conceder tudo. Depois o judiciário que se vire. Exatamente. Vamos conceder todas as patentes. Lembra disso? Exatamente, que não ia resolver, quer dizer, a gente só ia passar para outra instância, né? Uma outra instância, quer dizer, e o judiciário que já está tão soberbado com tantas ações, quer dizer,
ia se ver assoberbado com mais essas milhares de patentes que iam acabar sendo objeto de disputa, sem sombra de dúvida. Então, essa questão do aproveitamento do resultado da busca não reduziu o esforço, quer dizer, não tirou a importância do examinador de patentes do INPI, que eu acho que é o primeiro ponto. Então, manteve, né, a importância do exame, a importância autonomia, do né? brasileiro, Ele continua com autonomia para decidir. Exato, mas fez com que ele avançasse. Quer dizer, essas patentes são patentes tão antigas, e por que não se aproveitar de um esforço preliminar que já tinha sido feito em repartições tão conceituadas de outros países? Ainda mais a gente falando hoje em dia que a gente tem esses programas do PPH, quer dizer, de compartilhamento de resultados de exame. Por que não se falar num programa de redução de backlog do aproveitamento do resultado da busca? Então, com aquele marco temporal dos pedidos depositados até dezembro de 2016, e o INPI realmente começou com um trabalho muito intenso de emissão. Chegou-se a RPIs com 2.000 pareceres de patentes de exigências preliminares sendo emitidos por semana. Então, assim, você sabe que no final do ano eles tinham a meta de fazer 50% até o dia 11 de dezembro, quando a NPI ia comemorar os 50 anos, 50 né? Anos. Eu estava acompanhando em torno de 4.000 despachos, 5.000 despachos. No final do ano, teve um dia que foram 13.000 despachos. Não só de exigência preliminar, tinha muitas outras coisas no meio. Mas eu levei um susto, falei, gente, olha isso! 13.000, hoje foi 4.000 e pouco, assim, eu até coloquei no meu... Eu costumo colocar nos meus stories para o pessoal acompanhar como é que funciona isso, porque eu acho que é bacana entender, né? São 4.000 publicações, independente da área, né? Às vezes de áreas diversas, mas na área de patentes foram 4.000 publicações. Então, assim, é muita coisa, não é pouco. E teve época que foi mais de 10.000 publicações. Tem muita gente trabalhando, né, Ana? Assim, é uma equipe muito integrada, inclusive, para aguentar o sistema, aguentar tanta coisa assim, sem prejudicar o conteúdo, né? A gente precisa ter informação de forma precisa. Então, foi muito legal de perceber isso, assim. Está sendo, inclusive, né? Tem sido uma força-tarefa muito grande, muito grande. E uma coisa até, só curiosidade que eu queria contar para você, a hora que você comentou, né? O Dr. Cláudio Furtado, para quem não sabe, assim, não sei se todo mundo é ciente da área, mas é o presidente atual do INPI, e ele é, acho que, economista, a formação básica dele, né? E quando teve a publicação das diretrizes de exame de biotecnologia, ele teve o interesse em se inteirar. Ele precisou ter uma aula para entender melhor como é que funcionava essa área, porque ele tem sido muito engajado, de fato, em toda a questão de promover inovação, nessa questão que você comentou, né, do INPI Negócios, a questão mais relacionada a produzir riqueza nacional. Mas eu achei um barato que ele também tem se envolvido, inclusive em questão técnica. Eu fiquei abismada, falei, olha que barato, ele está querendo se empenhar em entender as diretrizes de biotecnologia que foram publicadas ano passado. Eu achei muito legal, assim, você perceber o empenho, né, o envolvimento de todo mundo, né? A Liane, que é a diretora de patentes também, eles se envolvem de uma maneira que é incrível, assim, né? Eu acho que é isso que faz a coisa acontecer, né? Cada um de lá, né? Assim, os examinadores também são fantásticos, são pessoas extremamente qualificadas, muito empenhadas e que sempre se dedicam a explicar, a mostrar, estão sempre em eventos, explicando, tentando democratizar também esse conhecimento. Então, assim, é louvável o esforço. A gente sabe que ainda tem muito por fazer, né? Mas é de fato louvável o esforço. Mas, enfim, deixa eu só devolver a bola para você, enfim. Não, mas eu acho que dentro disso que você falou, acho que agora é realmente o INPI continuar com esse foco, né? Eu acho que a importância agora, quer dizer, a gente realmente, como você falou ali, o INPI completou 50 anos no final do ano passado, atingiu uma meta de redução de 50% do backlog que eles tinham lá previsto, e agora tem que continuar atacando o problema para a gente evitar que ele volte a crescer, né? Quer dizer, tem os pedidos agora de 2017, tem ainda os anteriores que eles estão tratando, mas tem os pedidos de 2017 para cá que eles têm que começar a tratar, e o INPI está trabalhando de fato agora. A Liane, ano passado, não sei se vocês viram, mas tá no Spotify da BPI. Eu vi, ela comentou, você e ela falando sobre a evolução, né? Faz um resumão para o pessoal, a gente tem mais 20 minutos. Porque eu achei muito legal, inclusive, para estimular quem quiser atuar nessa área, porque ela comentou de vários programas do INPI, né?
fantástico. Pode falar sobre esse tema que é muito interessante. E uma coisa que ela falou é que, de fato, eles estão trabalhando lá internamente para esse ano ainda, provavelmente no primeiro semestre, ter alguma diretriz nova para começar a tratar os pedidos depositados de janeiro de 2017 em diante. Quer dizer, olhando para frente. Então, a gente realmente, o INPI tem que continuar nessa mobilização, porque, sem dúvida, é com isso que a gente vai estimular não só os depositantes nacionais a continuarem com seus depósitos, como atrair o investimento estrangeiro para o Brasil. Quer dizer, a gente tem que mostrar que nós temos uma lei que é uma lei moderna, que tem questões que precisam ser ajustadas, sim, tem, mas nós temos uma legislação bastante atual ainda, temos um judiciário que funciona, tem questões? Sim, temos questões, mas as patentes são concedidas, são direitos válidos e eficazes. Eu acho que essa é a mensagem para os estrangeiros que venham fazer negócios no Brasil, né? Tantas oportunidades aí surgindo. E para quem trabalha na área de propriedade industrial ou pensa em atuar em propriedade industrial, acho que tem uma oportunidade ainda tremenda acontecendo, né? Ouvindo por aí. Porque, e a gente falando em todos os campos tecnológicos, né? Na área de biotech, farma, com certeza, área de telecom e todas as temáticas e sub-áreas relacionadas, porque são áreas que realmente existem muitos pedidos depositados, muitos ainda aguardando o exame, e conforme essas patentes forem saindo, a expectativa é de que o número de litígios comece a aumentar, seja por discussão de nulidade barra validade de uma patente. Então, cada vez mais pessoas com formação, times técnicos multidisciplinares, com formação técnica robusta, conhecimento de propriedade industrial vão ser cada vez mais necessários e importantes, né? Então, a gente sabe da dificuldade de encontrar bons peritos em determinadas áreas, quando a gente tem temas complexos que a gente precisa de um profissional que tenha um conhecimento técnico profundo do tema e ainda conheça propriedade industrial, esse casamento é muito difícil. Às vezes a gente tem a pessoa que tem a formação, o conhecimento em propriedade industrial, mas não tem formação técnica. O técnico, né? Ou vice-versa. E a gente congregar esse tipo de profissional com esse conhecimento, eu acho que essa é uma expectativa grande, uma oportunidade incrível para quem pensa em trabalhar na área ou que já trabalha e que vê nisso uma oportunidade de fato. São profissionais extremamente importantes que podem decidir a vida de um cliente. É claro que é o juiz no final, né, que dá a sentença, mas vai se basear no laudo técnico, né, no parecer técnico. Eu vejo ainda, Ana, muita dificuldade no técnico entender que ele pode atuar com patente, porque, em geral, esse tema acaba ficando muito restrito ao direito, né? Muita gente entende que tem que ser advogado para atuar. E a gente vê que tem necessidade, não só em ação judicial, até no processo administrativo, né? Um técnico no assunto, uma pessoa que entenda daquele assunto, pode protocolar subsídios técnicos, pode redigir um pedido de nulidade administrativa. Tem uma série de possibilidades aí que você pode, a partir desse conhecimento técnico aprofundado, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, tem que estudar sempre, para a gente conseguir fazer, de fato, algum trabalho relevante, né? E tem um elogio aqui do Nunes, Ana. Assunto altamente relevante, excelente live. Muito obrigada. Não sei se é amigo seu, mas agora virou amigo meu também. Ai, que bom, que bom. Nosso amigo. Obrigada, adoro elogios. Podem continuar, pode dar o like aqui, fiquem à vontade, a gente adora, né? Ter perguntas, é isso aí. E eu acho que uma coisa... Pode fazer pergunta, a gente tem mais 15 minutinhos, pode fazer pergunta. E acho que um ponto importante que você tinha comentado também é essa coisa do momento da redação do pedido, né? Quer dizer, o cuidado também na hora que você está redigindo o pedido, porque a gente vê muito, quer dizer, a gente se defronta muitas vezes... lá na frente, quer dizer, a gente começa a ver a discussão judicial e aí a gente começa a olhar para o pedido e começa a ver, puxa, né? Se ele soubesse, é difícil de alegar a infração aqui porque esse aspecto não foi abordado, a patente não está suficientemente descrita a invenção, ou as invenções estão muito limitadas. As reivindicações não estão bem redigidas, né? Aí dá dó. É uma baita patente relevante, inclusive, mas que poderia, se tivesse melhor redigida, de fato ser o diferencial, né? Exato. E às vezes você só percebe isso alguns anos depois, e aí você não tem mais o que fazer. Claro, você vai tentar proteger aperfeiçoamentos, mas
aquilo que você já revelou naquele pedido original, você já perdeu. Então, esse cuidado no momento do depósito, porque é o barato que sai caro. Então, às vezes, né, a gente sabe que, claro, tem uma questão financeira, às vezes a gente está falando de uma pequena e média empresa que tem menos acesso a recursos financeiros, mas também, se eu posso dar um conselho, é de fato não economize ou tente economizar o mínimo possível nesse momento preliminar, porque às vezes a gente não percebe, a gente acha, puxa, nossa, muito barato fazer isso aqui, né? Vou escolher essa opção A porque realmente é uma diferença talvez maior, é mais barato, vou seguir. Mas realmente pense se esse é o melhor investimento que você pode fazer com aquele seu dinheiro. Porque você só vai perceber lá na frente, não é nesse momento inicial que você vai perceber que talvez você não tenha feito a melhor escolha. E não é incomum. Né, não, é uma judiação. A Alexa está perguntando aqui quais áreas hoje no Brasil, além da farmacêutica, tem tido grande procura para depositar patente? A área de telecomunicações, sem dúvida. A parte de energias renováveis também, e a parte agro, né? Quer dizer, o mercado agro, a gente agro tá tem bastante quente, né? É muito disputado, né? Quer dizer, a gente tem enfim, é um conhecimento nato. Quer dizer, o Brasil tem uma experiência tremenda na área agro. Então, a área agro é uma que tem, né, muitas fusões e aquisições acontecendo, apesar de tudo isso que a gente vem vivenciando de pandemia, etc. Os IPOs, que são as ofertas públicas de ações acontecendo. Então, essa é uma área realmente que a gente tem muito boas oportunidades e um aumento grande de pedidos de patente crescendo nesse setor. E eu até me lembro no podcast, a Liane comentou que as duas áreas que ainda não sanou o backlog foi a farma e a de telecom, porque o volume é muito grande, né? Mas tem área que eles já sanaram, eles já conseguiram prosseguir, o exame já está super em dia, né? Então, de fato, são duas áreas que acredito que ainda tenha também um caminho aí, grandes oportunidades. O Gabriel está falando muito importante esse ponto sobre como escrever um pedido de patente. Faz toda a diferença, com certeza, Gabriel. Excelente. De fato. Gabriel é a Lili. É a Lili. É a Lilian. É porque ela entrou com o acesso do Gabi, que é o filho dela. Lindona. Oi, Lilian. A Lilian é parceirona da Ana e minha também, né? A gente é toda uma família, né? E a Giovânia está perguntando, e sobre alimentos? Qual que é a perspectiva da área de alimentos? Ela atua com prebiótico, ela tem interesse nessa área. Como que você acha? Tem um grande potencial aí? O que você acha que teria de desafio e de vantagem nessa área de alimentos? Eu acho que a área de alimentos também, porque se a gente parar para pensar a população mundial que a gente tem, né, que a gente precisa alimentar, e como é que a gente vai dar conta? Né? Como é que os países, eu acho que essa é uma reflexão também muito importante, né? Como é que os países vão dar conta de alimentar a população mundial? Né? Que nos próximos anos, como é que a gente vai dar conta? Quer dizer, pensando que o acesso à terra é limitado, porque a gente tem uma série de questões. Então, como é que a gente transforma tudo isso que tem aí em alimentos que tenham um nível de segurança alimentar e, ao mesmo tempo, os nutrientes necessários e a preços viáveis e acessíveis. Então, eu acho que essa é uma outra área que eu acho que tem, sem dúvida, oportunidades incríveis pelos desafios que a gente vai enfrentar no futuro. E nessa área nossa, né, em geral, da propriedade industrial, o que você acha que é o maior desafio e como que a gente pode ficar preparado para os próximos anos? Qual que seria a sua dica assim, para o pessoal que está aqui? Eu acho que a gente continuar acompanhando muito o que acontece lá fora também, acompanhar as discussões aqui quando tiverem consultas públicas, acompanhar quando elas estiverem abertas, se manifestar, atuar através das associações de classe. Eu acho que essa é uma dica, eu acho que realmente vale a pena, porque quando a gente se junta, quando a gente pensa em conjunto, compartilha conhecimento e atua conjuntamente, certamente a gente tem oportunidades de oferecer um resultado muito melhor. Então, acompanhar as principais discussões e, quando essas discussões forem objeto de consulta pública, se manifestar efetivamente. Né? Quando você falou ali da questão da política nacional de propriedade intelectual,
Você vê, a gente lançou, o INPI lançou a política nacional no final do ano passado, e só cerca de um mês depois que a Comunidade Europeia soltou o seu Action Plan em propriedade intelectual também, para fortalecer o sistema de IPI no bloco. Então, você vê que a gente... e, claro, essa política nacional aqui não nasceu da noite para o dia, né? Foi o resultado de muita discussão, de mais de um ano de trabalho e muito esforço, né? De vários órgãos, vários ministérios, iniciativa privada, academia, quer dizer, muito trabalho, muito esforço. E a gente acompanhando também, de fato, o que vem acontecendo lá fora. Então, eu acho que focar nessa parte de inovação, os cuidados dentro das empresas, das universidades, de estruturar bem as suas políticas de propriedade intelectual, garantir que os contratos de trabalho tenham cláusulas de IPI que garantam para as empresas a titularidade dos direitos e dos projetos que são, né, gerados e que viram ou não patentes, mas que eventualmente podem ser empregados dentro da empresa e que geram algum tipo de benefício, economia. Então, olhar para esse aspecto também dos contratos de trabalho, regularizar as suas políticas de IPI, cuidado com as cláusulas de confidencialidade, os alinhamentos internos dentro das empresas, e você tem uma super experiência nisso, né, Lê? Quer dizer, sempre conduziu esse aspecto com muita né, relevância e com muito cuidado dentro das empresas por onde você passou, quer dizer, a importância de alinhar as expectativas das áreas. Então, tem tanta oportunidade, eu diria, tanto para quem tem a formação técnica, quanto para o advogado, para as pessoas que estão nas áreas comerciais de pesquisa e que vão continuar nas suas respectivas áreas, mas conhecerem esse pouquinho de propriedade industrial para, no momento em que forem, em que perceberem que né, surgiu uma questão relevante de IPI, saber quem vai procurar internamente dentro da empresa, dentro da universidade, para aproveitar a oportunidade, quer dizer, o timing é muito importante nessa área de IPI. Com certeza. Essa era uma das questões que eu até acabei esquecendo de falar. Qual é o momento certo para você fazer uma redação de um pedido de patente, né? O quanto antes, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem aquela dúvida também. Se isso não der certo, como é que vai ser? Você vai ter feito um pedido de patente de alguma coisa que não vai a mercado. Então, tem toda aquela questão, né? Eu acho até que a gente tem mais 7 minutinhos. Dá até para explicar um pouquinho essa estratégia de depositar um provision. Acho que vale a pena. Porque muita gente aqui tem essa ansiedade, né? Mas será que eu posso depositar já? Eu, em geral, recomendo sim, o quanto antes. A gente pode depois, se for necessário, fazer algumas, de repente, um certificado de adição, algumas estratégias para complementar aquele seu pedido. Mas eu acho que o ideal é antes de qualquer publicação, pelo menos, né? E que é legal se você puder falar também, porque eu acho que quanto mais a gente puder falar e mais puder ensinar, melhor é. Mas mais fixa na cabeça das pessoas essa necessidade, de fato, de proteger uma inovação sem divulgar previamente, né? E essa coisa que você falou do pedido provisório, né, do provisional nos Estados Unidos. Então, surgiu uma oportunidade, porque às vezes as oportunidades surgem também muito rapidamente. Você precisa definir o seu deal com muita agilidade, mas, por outro lado, você não pode deixar a oportunidade. Quer dizer, é melhor, às vezes, atrase um pouquinho a assinatura do contrato, atrase... Segura um minutinho aí. Exatamente, para você garantir que você, de fato, vai ter, no mínimo, um pedido provisório depositado nos Estados Unidos. Então, eventualmente, você não tem todas as... né, você está tratando de uma molécula, você não tem todas elas sintetizadas, você não tem todos os testes, mas você está apostando que tem uma delas que, a princípio, tem um bom resultado, você tem uma expectativa de... Vamos depositar o provisional. E aí você pode ir fazendo vários provisionals ao longo do caminho, conforme você vai avançando nos seus experimentos e na identificação das aplicações para aquela substância, sintetizando outras substâncias, e aí vai melhorando o seu escopo de proteção até completar os 12 meses. E aí você junta todas essas prioridades ou esses provisionals em um único pedido, transforma ele no definitivo e parte para o depósito em outros países, seja através do PCT nesse primeiro momento ou através de depósitos isolados, efetivamente. Mas pensar no mínimo no pedido provisório. E aí, porque esse pedido é um pedido que ele, se você não transformá-lo no definitivo, é como se aquela matéria nunca tivesse existido. Ela não se torna pública, né? Diferentemente de outros países, os Estados Unidos é um dos únicos, se não o único, que tem essa alternativa do pedido provisório.
e que ele não é publicado. Aquela matéria não se torna pública se você não transformá-lo no definitivo. Então, essa é uma vantagem também, porque às vezes, eventualmente, enquanto você está decidindo ali, puxa, qual é o melhor momento, né? Eu preciso depositar o mais rápido possível, porque senão deixa alguém sair na minha frente, e o que vale é a regra do primeiro a depositar. Mas, por outro, se eu estou falando de uma área farmacêutica, por exemplo, que a gente sabe que até aquele produto está pronto para ir para o mercado, se é que ele de fato vai passar por todas as etapas de testes pré-clínicos e clínicos e vai efetivamente para o mercado, são tantos anos que às vezes você, quando o objeto da patente está pronto para ir para o mercado, aquele medicamento, o seu prazo de vigência já é pequeno, né? Então, como é que você dosa isso? Mas, por outro lado, se você não depositar muito rápido, certamente é uma área de gana, de concorrência e competição, alguém vai sair na sua frente. Então, pense no mínimo no pedido provisório no primeiro momento, enquanto você aprofunda os seus resultados. Fantástico, muito legal. Ana, tem mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem mais 4 minutinhos aqui. E eu queria só também completar, né, essa questão toda, como você fica preparado para esses desafios que a gente tem agora, né? Eu acho que estudar muito, estudar sempre, né, Ana? A gente sempre tem que se atualizar, reciclar o conhecimento, porque essa área, ela tem sido cada vez mais amplamente atualizada até, né? Assim, a gente tem todas as invenções agora de inteligência artificial, a gente tem uma série de coisas aí acontecendo e que se a gente não acompanhar, a gente perde mesmo a noção da questão como um todo, né? Então, acho que é importante a gente pensar em manter sempre essa atualização constante. Acho que não tem jeito, assim. E, no fundo, é uma área tão apaixonante que não é um trabalho, né? É até gostoso. A gente gosta de ler e gosta de estudar e de se aprofundar nos assuntos, porque eu acho que é muito bacana. Ó, a Poliane está falando, eu amo muitas estratégias de TI. É, de fato, uma área que, uma vez que você conhece, você fica com muita vontade Isso de se largar, aprofundar. né? Ó, a Giovana está perguntando se o pedido provisório é somente nos Estados Unidos. É somente nos Estados Unidos. Infelizmente. Exatamente. Então, Infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem. Mas que a taxa, né? Claro que a gente está falando, né, de dólar, que a taxa de conversão está extremamente favorável para a gente, mas é uma taxa muito barata, muito reduzida, né, do pedido provisório. Então, é uma boa alternativa. Não é para 100% dos casos, mas com certeza... Quando você tem mais pressa, né? Qual que é o valor, Ana, que está atualmente, assim, provisional? Olha, você gastaria, assim, com taxa do correspondente e taxa oficial e os honorários do correspondente, você pode fazer um depósito por em torno de $1.000. A taxa é em torno de cento e poucos dólares, a taxa oficial, né, do SPTO. Então, realmente é barato, sabe? Para quem está fazendo um acordo e precisa ter essa patente mais rapidamente depositada, né? É uma boa alternativa, né? E acho que uma coisa que você comentou aí muito rapidamente da questão da inteligência artificial, que a gente não falou aqui, mas para os próximos anos é uma área que vai bombar discussões do ponto de vista extremamente relevantes e que a gente não tem ainda aqui no Brasil, como quem é o proprietário, né, dessa tecnologia que foi desenvolvida através do uso de inteligência artificial. Quem é o inventor, quem é o titular? É a máquina? Pode ser a máquina? Ou é a pessoa física que estava por trás? Então, uma série de discussões que a gente ainda não chegaram aqui ainda profundamente, mas que com certeza nos próximos anos a gente vai ver aqui. E, né, é uma área que realmente se difunde para todas as demais, quer dizer, a área farmacêutica, telecom, qualquer uma dessas áreas, agro, tem a parte de inteligência artificial hoje em dia como um elemento chave também. Né? Então, as tecnologias na área de inteligência artificial, seja conectada com que área final esteja, vai ser um ponto de muita discussão e que vai ter muito pedido de patente surgindo por aí, muita discussão boa, sem dúvida. Com certeza. Eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente, porque eu entrei acho que um minutinho depois, mas tem uma pergunta da Alexa que ela já me fez e eu não soube responder, eu gostaria até da sua ajuda. Como profissional que atua na área de ciências humanas, ela me acompanha faz tempo, eu agradeço demais a Alexa por aqui. Como que esse profissional consegue contribuir nesse ecossistema? Ela é historiadora, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errada, Alexa. Aí, como que ela poderia se inserir nessas oportunidades, né? O pessoal de ciências humanas. Olha, eu diria o seguinte, Celeste Emerick é um grande exemplo de uma pessoa de área de humanas e que tem uma carreira na área de propriedade industrial de grande sucesso, né? Celeste, que foi coordenadora da área de gestão tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz e que foi uma das pessoas que pensou a propriedade industrial dentro da Fundação Oswaldo Cruz, que criou a Gestec. Eu achei que ela era bióloga, olha só. Não. Ela é da área de ciências sociais.
Olha só, não sabia. E domina, pois é, entendeu? Domina? Domina Domina toda a área domina toda a parte de biotech, porque biotech. exatamente ela foi se aprofundar da temática, discussões extremamente profundas de biossegurança. Ela teve envolvida em toda a parte inicial de discussão da lei de biossegurança no Brasil. Então, sim, há oportunidades, e é isso, você tem que ampliar o seu conhecimento, quer dizer, então, usar a bagagem que você já tem né, na sua origem, de formação de origem, e vá fazer cursos técnicos. Qual é a área que mais te interessa? Ah, puxa, gosto muito de biotech, gosto mais da parte de energia renovável, elétrica. E aí vai fazer cursos de curta duração, vai aprender as principais discussões, vai entender a parte de propriedade industrial. E eu acho que aí sim, você vai ter oportunidade, você pode ser uma gestora de portfólios dentro de empresas, né, conhecendo essas temáticas. Claro, você foi se aprofundando com propriedade industrial, foi aprofundando uma parte de um conhecimento técnico, e de repente você vai ser uma pessoa que vai fazer a gestão dos portfólios de PI, que são dá trabalho, você precisa entender com quem você está lidando, quem são os seus clientes, precisa de uma organização muito grande. Então, é uma oportunidade, quer dizer, você tem só que... E isso vale para todo mundo, né? Como a Letícia falou aqui, para mim, para todos nós, continuar aprendendo e se Aprendendo aperfeiçoando. sempre, sempre, sempre. Eu tô até me inscrevi nos cursos da UAECO, agora tem um curso bacana, que é essa relação de parceria universidade-empresa. Tem um outro que é do próprio PCT, que eu queria atualizar, reciclar o que eu já sei. Enfim, a gente não para, né, Ana? E eu tenho visto aqui, ó, a Ana Eleonora Paixão também falando que a Celeste Emerick é fantástica. A Alexia gostou da dica, PI de fato é apaixonante. Enfim, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode depois passar para a doutora Ana Miriam. Eu agradeço demais cada um de vocês que participou. Falar só Pode uma falar, acho coisa, que ainda dá tempo. Eu tô com medo que eles Leila erram, mas... Longa, área de informação tecnológica. A gente não falou sobre esse tema, não sei se Pode vai dar falar, tempo. pode falar. Acho que dá A tempo. parte Qualquer de coisa, se cair, já está informação, agradecido. Pode falar. essa área é uma área que também a gente precisa muito de profissional na área de informação tecnológica, para essa parte dos FTOs, análise de liberdade de exploração, saber mexer nas bases de dados. Então, a Fiocruz tem a Leila Longa, que é uma profissional incrível, que foi egressa do INPI, e eu cheguei a trabalhar com ela quando ela iniciou lá na Fiocruz, tive a oportunidade de orientá-la com a tese dela de mestrado na área de PI, e ela focou o conhecimento dela todo nessa parte de informação. Então, fica aí a dica também, Leila Longa da Fiocruz, uma profissional brilhante na parte de informação tecnológica também, que é uma área que eu acho que tem muita oportunidade de novos profissionais entrando e se aperfeiçoando nessa área. A Eleonora também está falando, conheço a Leila Longa, é ótimo, olha que gostoso, que bacana. E a Poliane está falando que ela queria mais dicas também com relação a essa questão de política pública. Que mais que você acha que valeria a pena o pessoal investir para aprender mais? A lei de inovação, incentivos fiscais, lei de inovação, lei de incentivos fiscais, eu acho que são aspectos bastante Que importantes. vale a pena se aprofundar, com certeza. Exato. Com certeza. Ó, o pessoal está elogiando, muito bom. Obrigada, gente. A gente adora. Pode curtir, pode. Agradeço por ter tirado mesmo. Imagina, Alex, a gente que agradece a presença aqui. E se vocês gostaram, deixe um comentário, deixe aqui, pode ser aqui, pode ser no... Está sendo transmitido também pelo YouTube, tá, Ana? Olha que chique. Nossa, você está muito demais, bom. Não, tá muito fino o negócio aqui. Tô aprendendo ainda, né? Mas eu agradeço demais cada um de vocês que participou. Na live de amanhã, né, eu vou falar de prospecção tecnológica, para a gente também mostrar quais as possibilidades que a gente tem avaliando documentos de patente, né? Então vai ser super interessante. Eu espero que vocês possam participar. E quero também lembrar do Descomplicando Patentes, que a semana que vem eu vou fazer essa semana para descomplicar essa área, para o pessoal conseguir entender um pouco melhor, para democratizar mais esse conhecimento. Então, quem quiser se inscrever, é patentenapratica.com/jornada. Então, amanhã a gente se vê. Ana, muito obrigada. Cada um de vocês também por aqui, super obrigada mesmo. E a gente se vê amanhã. Obrigadão, viu, Ana? Eu agradeço e, assim, super maratona, Lê. Assim, super parabéns pelo que você tem Maratona feito. Lives. Não, demais, incrível mesmo. E acho que fica a dica mesmo, semana que vem, com esses cursos todos que você vai dar.
Muito bom. Vamos que vamos. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Aline. Obrigada, Alexa. Obrigada, Eleonora. Obrigada a todo mundo, viu? Beijão. Fica com Deus. Obrigada, Lê. Obrigada a todo mundo que estava aqui até agora. Beijo grande. Beijo, beijo.